Agora, mas ainda quando a Dilma estava no poder, eu era da opinião de que ela devia chamar o Temer, ambos renunciarem e chamar a eleição. Porque o governo dela já tinha acabado. Além de estar mais impopular do que ela, tem muito menos legitimidade do que ela tinha. Então eu não... O povo brasileiro seja acomodado, porque eu olho, né, na história recente do mundo, e são poucos os países que puseram mais de 1 milhão de pessoas nas ruas pelas eleições. Isso são coisas que as pessoas confundem. E muito em função da ideia do homem cordial, educado e bonzinho. O homem cordial é aquele que age com o coração, né? Age muito mais pela... e aí, com todas as distorções que nós conhecemos. Eu não vejo o brasileiro como acomodado, eu vejo o brasileiro como desinformado, eu vejo o brasileiro como inculto. E não é à toa, porque infelizmente a elite brasileira, há 500 anos... Qual foi um dos maiores pecados da Dilma? Foi fazer... Qualquer pessoa de bom senso sabe que o Brasil precisa fazer algumas reformas para colocá-lo na contemporaneidade. Não será um governo legítimo. Obviamente, sendo o que há de pior na representação política brasileira. Agora, é a pessoa física. As pessoas físicas fazem as pessoas jurídicas. Esse bando, né, de empresários que são dignos representantes, e Daniel Dantas e por aí afora, né? Então, eu acho que... A gente sempre disse isso. Para que haja o corrupto, tem que haver o corruptor. O brasileiro não sabe dizer ainda, decora a seleção brasileira, mas sabe dizer os membros todos do STF, né? Todo mundo sabe hoje quem são. Era melhor não saber. Fórum, nem de delegacias de polícia, mas nem como testemunha. Procure ficar longe. Mas por quê, pai? Porque eu sei como a justiça é feita no Brasil. O pai já ter morrido... é que eu fui processado tantas vezes por esses bandidos do futebol. Caso específico, eu ainda prefiro excessos do que omissões, tá? Então, não me venha com conversa agora de estancar corrupto e tudo mais. Veja bem, eu acho que a gente tem que olhar para a limpeza sem pestanejar. Do Estado vai para a mão da empresa privada e vira elefante branco no Rio de Janeiro. O Flamengo não joga lá, o Fluminense não... Como é que faz? Então, eu te diria assim, uma coisa há em comum na escala do nosso pensamento. Vamos achar quais são essas coisas em comum. Para, enfim, fazer o país que não será o que eu quero ver. Esse eu já perdi a esperança. Provavelmente não será o país que eu queria que meus filhos vissem, mas eu tenho netas. E eu quero que elas possam ter um país melhor do que a gente tem.